O título da nossa mensagem de hoje é Prisioneiros no Tempo. Prisioneiros no Tempo. Vamos lá. Já toda a gente encontrou? Vamos ler esses 3 versos. Diz assim, verso 24, de Gênesis. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vamos parar por aqui. Então vocês conhecem esta história, já é muito antiga, não é? Que a mulher de Ló transformou-se numa estátua de sal. Porquê? Porque olhou para trás. Olhou para a destruição que Deus estava fazendo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Não foi? Isto depois de ter sido avisada que saíssem das cidades e não olhassem para trás. Vocês sabem que muita gente, naquele dia, vai ter uma grande surpresa. Sabe porquê? Porque olhou para trás. Ouviu o Evangelho da salvação. Ouviu o Evangelho da graça de Deus. Mas voltou para trás. Porém, digo que a maior parte destas pessoas nem sabe que olhou para trás. Eles não sabem. Eles pensam que não estão olhando para trás. E é nisso que eu quero falar com os irmãos hoje aqui. O que é que significa olhar para trás? Olhar para trás não é fazer asneiras. Toda a gente faz. Olhar para trás não é cometer pecados. Toda a gente comete. Isso não é olhar para trás. É outra coisa. Irmãos, vocês sabem que o mundo e todo o projeto de Deus está dividido em 4 tempos. Diga aí, seu irmão, em 4 tempos. O primeiro tempo vem desde Adão até Moisés. É chamado o tempo da morte, em que todos morreram pelo pecado de Adão. O pecado de Adão passou a toda a humanidade e a pessoa, quando já ainda está no ventre da barriga da mãe, já está morto. Um bebê já vem condenado ao inferno desde que nasce. Não porque ele fez o mal, mas por causa do pecado de Adão. E se algures na sua vida Deus não o chamar, essa pessoa está condenada. Mas estou a entender, o primeiro tempo vem desde Adão a Moisés, chamado o tempo da morte. O segundo tempo vem desde Moisés até Cristo, chamado o tempo da lei, em que Deus deu uma lei que, se o homem cumprisse todos aqueles mandamentos, ele alcançaria a vida. Porém, nós vamos a constatar o quê? É que ninguém cumpriu a lei. Não houve um justo sequer. Todos ficaram debaixo de pecado. Porquê? Porque a lei não foi dada para o homem cumprir. A lei foi dada para o homem ver que por ele não podia cumprir. E por isso, desde o princípio, que Cristo é anunciado através de figuras. Qual era a maneira daqueles da lei, os pecados lhes serem perdoados? O que é que eles tinham que fazer? Tinham que fazer um sacrifício e alguém morria no seu lugar, que era um cordeiro. Já a figura de que um dia Jesus Cristo havia de morrer. Mas, como a fé só funciona em Cristo, todos eles ficaram para trás. Então, este é o segundo tempo, o tempo da lei. O tempo da lei salvou alguém? Zero, ninguém. Antes, pelo contrário, veio confirmar a morte de Adão, porque, como diz Romanos 8:7, o homem não se sujeita à lei de Deus, nem pode. Não pode. O homem é feito pecador, nasce em pecado, a lei é a justiça, não dá. Depois vem o terceiro tempo. O terceiro tempo é chamado o tempo da graça, que começou em Cristo Jesus e só vai terminar com a manifestação do anticristo. Então, nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça, qual é a diferença dos outros tempos? É que no tempo da graça diz a Escritura que aquele que crê em Jesus, ele é justificado, tem vida eterna, passou da morte para a vida
e está livre de todos os seus pecados. A graça é uma oferta gratuita. É independente do homem. Não tem nada a ver com a vontade do homem, não tem nada a ver com o comportamento do homem, porque a fé não se baseia naquilo que eu faço. A fé baseia-se naquilo que Jesus fez por mim. Então é independente, faça eu o bem, faça eu o mal, nada lhe acrescenta. Se eu fizer o mal, nada lhe retira, se eu fizer o bem, nada lhe acrescenta. Porquê? Porque a fé baseia-se no que Cristo fez. E aqui muita gente vai ter uma grande surpresa porque pensa que é melhor que os outros porque faz isto, faz aquilo. Não tem nada a ver com as nossas obras. Tem a ver com a obra que Cristo fez, não com o que eu faço. Para que ninguém se glorie e diga, eu estou aqui porque fui melhor que aquele. Não. Não há ninguém bom. Ninguém. Todos pecamos todos os dias. E a gente só não faz o mal porque falta de oportunidade, se não fazia também. A toda a hora. Porque nós somos salvos é pela graça que há em Cristo Jesus. Este é o terceiro tempo e é o tempo que está em vigor. E por fim temos o quarto tempo, que é o tempo do juízo, em que começa com a manifestação do anticristo, não é? Em que vai haver uma grande guerra chamada Armagedon e é o fim do mundo e acaba-se tudo. Que ainda não chegou esse tempo. Só quando todos os eleitos forem salvos é que esse tempo aparece. Então, a história da humanidade em Deus, em Cristo, está dividida em 4 tempos. Certo? Mas o povo de Deus, que são os eleitos, eles estão divididos em 3 tempos. E primeiramente, o primeiro povo a ser salvo, primeiro é Israel, que vem desde Adão até Moisés. Mas como é que eles foram salvos se eles foram culpados pelo pecado de Adão e pela lei de Moisés? Foram salvos como a gente é salvo. Eles deram testemunho de fé. Lembram-se? Eles deram testemunho de fé. E quando Cristo veio, todos aqueles que no passado deram testemunho de fé foram salvos. Porque segundo as obras, todos eles fizeram palermices. Olha o grande Davi, olha o Salomão. Todos. Mas o que é que eles deram testemunho de fé? E esse testemunho de fé é que é o sinal da vida eterna. Então, quando Jesus, o povo de Deus é salvo em três tempos. Há 4 tempos, mas o povo de Deus é salvo em 3 tempos. O primeiro tempo foi quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, todos aqueles que no passado deram testemunho de fé passaram para o paraíso e foram salvos. O segundo tempo, que é este tempo, estamos a ser salvos não pela ressurreição de Jesus, mas pela pregação do Evangelho. Todo aquele que ouve e crê é salvo, é justificado, tem vida eterna. Então este é o segundo tempo. O primeiro tempo foi a salvação, digamos, dos judeus. O segundo tempo é a salvação dos não-judeus, dos gentios, que somos nós. Mas ainda vai haver outro tempo, em que resta, que é o tempo do juízo, que há uns quantos que vão ser salvos. Quem são? É o remanescente de Israel. São os tais 144 mil que vão aparecer no fim dos tempos. Estão a entender? Quando é que isso acontece? Quando todos os gentios forem salvos, os eleitos de Deus, então aparece o anticristo, né? E dentro de Israel estão lá 144 mil judeus que vão ser salvos, mesmo sem fé em Deus, mesmo sem fé em Jesus, por causa de uma promessa que Deus fez a Jesus Cristo, que é o remanescente de Israel. Estão a entender? Então vamos lá ver se a gente se posiciona como deve ser. Há 4 tempos. O tempo da morte, que é desde Adão até Moisés, certo? É o tempo da morte, não havia uma lei. Há o segundo tempo, que é desde Moisés até Cristo, que é o tempo da lei. E há o terceiro tempo, que é o tempo da graça, que é desde Jesus Cristo até a manifestação do anticristo. E por fim o quarto tempo, que é o tempo do
juízo em que se manifesta o anticristo e vai até o fim. O povo de Deus é salvo em 3 tempos. Desde Adão até Moisés, até Cristo, quer os da morte, quer os da lei, que deram testemunho de fé. Quando Cristo ressuscitou, todos esses para trás foram salvos. Quem foi salvo? Os que deram testemunho de fé. Como vocês veem lá em Romanos, Abraão pela fé fez isto, né? Isaac pela fé fez aquilo, né? Noé pela fé fez assado. É fé. A fé é que é o testemunho da justiça de Deus. Estão a entender? E por fim, o terceiro tempo dos salvos será na vinda de Jesus, em que os remanescentes vão ser salvos pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a entender? 4 tempos, 3 tempos de salvação do povo de Deus. Nós estamos no tempo da graça. Tudo agora é por graça. E vejam, esta mulher de Ló, olhou para trás. Olhar para trás não é, como eu disse, pecar. É não crer em Deus. Isso é que é olhar para trás. É não crer na palavra de Deus. É não crer na graça que há em Cristo Jesus. Como eu disse, a fé não é fazer obras. A fé não são comportamentos. A fé baseia-se no que Deus faz. Percebem? Por isso a Bíblia diz em Romanos 4 que Adão, se ele foi justificado pelas obras, podia ter sido, mas não diante de Deus. Ele realmente, Deus disse, Abraão, sai da tua terra, e ele saiu, ele obedeceu. Abraão, dá-me o teu filho, e ele deu. Mas diz que isso não o justificou. O que é que justificou? É que Deus fez-lhe uma promessa. Abraão, olha para as estrelas. Eu vou fazer uma obra tão grande que a tua descendência será tantas como as estrelas do céu. Ele diz que ele creu e foi justificado. Até a fé que justifica e que salva baseia-se no que Deus diz. Vai fazer, na obra de Deus. Não é no que eu faço. Ó pastor, quais são as evidências da minha salvação? Não é o seu comportamento. Não é. A evidência da sua salvação é o seu entendimento, a sua fé na graça de Deus. Só você não acreditar e não compreender o que é a graça de Deus, você pode ter um bom comportamento. Fazer obras de caridade, até pode dar a sua vida pelo próximo. Vai para o inferno. Não se baseia em comportamentos. Baseia-se no que Deus faz. A fé que salva é no que Deus faz. Não é no que eu faço. Estão a entender? E esta mulher o que é que fez? Ela não creu em Deus. Deus disse, não olhes. E o que é que ela fez? Ela não acreditou. O problema é esse, não acreditou. Olha para trás. Voltar para trás é você vir aqui à igreja dizer amém e tu mais tarde eu não acredito nada disto. Voltou para trás. Isso é que é voltar para trás. Não é pecar. Não é, ó pastor, eu fumo um cigarro, vou para o inferno. O cigarro leva para o inferno? Leva? Não, irmãos. Nada do que a gente faz cá fora pode contaminar o nosso coração. Nada. Absolutamente nada. Sabiam disso? Lembra-se da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu fazia tudo bem, guardava a lei. Deus nem olhou para ele. O publicano era um violador. Deus justificou. Então como é que é isso? Porque um tinha a fé no lugar errado. Tinha a fé nele. Eu faço isto, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu guardo os mandamentos da lei. Deus nem olhou para ele. Mas o outro não. O outro chegou lá, batia no pé de Deus, perdoa-me, eu sou um pecador. Ele tinha a fé no lugar certo. Qual é a fé no lugar certo? É na misericórdia de Deus. Se você não confiar na misericórdia que há em Cristo Jesus, você está perdido. Você pode dizer, pastor, mas eu nunca fiz mal a ninguém, porto-me bem, ajudo as pessoas. Isso não conta para nada, isso são trapos de lixo, não vale nada. O que vale é o que você tem no coração, não é o que você faz com as mãos. É o coração. E é claro, se você tiver um bom coração, você nunca vai fazer o mal por querer. Faz por fraqueza, mas não por querer. Qual é a diferença entre o nascido de Deus e aquele que não é nascido de Deus? Nascido de Deus nunca peca de coração. Nunca.
Ele peca por fraqueza da carne e vai pecar toda a vida. Mas o outro peca de coração. O outro faz mesmo de coração. Percebem? Então, sempre o coração. Não é o que o corpo faz. É o coração. Este corpo é o corpo do pecado, só pode pecar. Oh, pastor, a partir de hoje não vou cobiçar mais. Pois não. Pois não. Irmãos, quando você gosta de uma coisa, você sabe que está errado, a cobiça da carne puxa-lhe a cara e olha e cobiça e você não consegue resistir. Ninguém. Mas eu envergonho de mim mesmo. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo. Eu confio em Deus. A minha fé está naquela pessoa. E é isso que me justifica. Então Deus, em vez de pedir contas dos meus atos a mim, não. Vai pedir contas àquele a quem eu confio. E aquele pagou o preço por mim. Percebem o que é a fé que salva? De resto, não se deixem enganar. Esta mulher, irmãos, diz que foi transformada numa estátua de sal. Sabe para dar a entender o quê? Aquela mulher ficou presa naquele tempo, olhando para aquela destruição. Ela ficou presa olhando para aquilo que a aguarda. Todos aqueles que voltam para trás, eles estão prisioneiros, sabendo, com consciência, que um dia Deus se vai levantar e a vai lançar na perdição eterna. E até lá está preso, não pode sair de lá. A estátua de sal estava lá olhando e não se podia sair de lá. Então, aquela mulher ficou presa no tempo. Não no sal, mas no reino das trevas. Está lá à espera do juízo de Deus. Ela está lá à espera. Está lá com o rico. Percebem? E muita gente, em vez de ver o tempo de hoje, está voltando para trás. Está voltando para o tempo da morte. Está voltando para o tempo da lei. E estão presos no tempo à espera da condenação eterna. Vocês sabem que o sal é uma coisa engraçada e o sal faz uma coisa. O sal mata tudo quanto tem vida. Se você jogar um punhado de sal para cima das ervas, mata a erva. E onde está o sal não nasce ali vida nenhuma. Nenhuma. Mas o sal tem características, sabe de quê? De perseverar os mortos. Você mete ali um peixe, salga o peixe, dura ali meses e meses e um ano, 2. E está tudo bem. Com a carne é a mesma coisa. Então, ele mata a vida, mas persevera a morte. Os mortos. O sal tem qualidades, tem características para perseverar aquilo que está morto. E suga-lhe a água, toda a água que está ali, que fazia o alimento apodrecer, o sal tira-lhe a água. Ele fica ressequido e duro, mas está conservado. Já viu? O sal faz. Isto significa o quê? Também as pessoas, está a dizer o quê? Não têm a vida, mas estão perseveradas na morte para a condenação eterna. Toda a gente que já passou por este mundo e morreu está à espera da condenação eterna. Lembra-se sempre da parábola do rico e do Lázaro. Aqueles que não dão testemunho de fé estão já no inferno, à espera do lago do fogo. O juízo é feito agora. É aqui, é agora, não é no juízo final, é agora. O juízo final, já diz final, porque é outro, é apenas a separação. Mas o juízo é agora. E diz a Bíblia, quem crer tem vida eterna, mas quem não crer já está condenado. É em vida, irmãos, não é depois de morrer. Não é assim como a Igreja Católica ensina que vai para o purgatório e como as missas resolvem o assunto. O assunto é agora. É agora que se prega o Evangelho. É agora que se crê ou não se crê no Evangelho. Não é depois. Está a entender? Por isso Jesus dizia, quem crê em mim tem vida eterna e não haverá mais condenação, mas passou da morte para a vida. Quem não crê está condenado. Mas você entendeu esta analogia do sal? Absorve a água, absorve a vida, mas conserva
a morte para aquele dia. Estão a entender? Pergunto se o irmão está a entender. Irmãos, vejam o exemplo do Egito. Um homem com 80 anos foi libertar o povo de Israel com um cajado e destruiu a maior potência de todos os tempos, daqueles tempos. E o que é que aconteceu? Diz que Deus endurecia o coração do faraó, né, e dos seus exércitos para que não deixasse ir o povo de Israel, para que Deus continuasse a fazer aqueles sinais. E o último sinal qual foi? Diz a Bíblia que obrigou o faraó e o seu exército a entrar para dentro do Mar Vermelho. O que é que lhes aconteceu? Morreram todos. Então eles ficaram presos no tempo, presos dentro da água. O que é que representa o mar? O abismo. Então eles ficaram presos lá no mar, todo aquele exército, ficaram lá debaixo para quê? Estão sendo perseverados, guardados para o abismo, para a condenação eterna. Tudo isto porquê? Porque não creram nas palavras de Moisés. Estão a entender? Irmãos, vocês já viram, não sei se alguns já viram, no ano 70, aconteceu uma grande tragédia, no ano 79, aliás, que em Itália, um grande vulcão explodiu e havia uma cidade chamada Pompeia, vocês já ouviram falar? Uma cidade de pecado, que era uma coisa... Aquela cidade foi feita por ricos, né? Para praticar imoralidade e todo tipo de coisas. E no ano 79 aconteceu o Vesúvio, que ainda existe, está lá em Itália, diz que explodiu, né? E diz que toda a gente tentou fugir, mas a lava diz que cercou de um lado e do outro até o mar e não deixou aquela gente fugir e matou aquela gente toda. Mas os que estavam na cidade, veio uma tempestade de pó a mais de 500 graus, ok, que eles diziam, e encontramos ainda hoje, passado 20 séculos, pessoas, vemos as pessoas como se estivessem vivas, elas com aquele pó ficaram tal e qual como morreram. Mulheres com crianças, homens a tapar o rosto, e montes delas. Elas ficaram presas no tempo para saberem que, mais tarde, aquilo que aconteceu com o vulcão era já uma figura daquilo que lhes irá acontecer no dia de juízo. Porque se a vida é uma realidade, a morte é também uma realidade. A morte a gente vê todos os dias morrer as pessoas. Só que se as coisas ficassem por aí, nem sequer a vida tinha sentido, né? Mas Pompeia é o aviso mais recente, né, da ira de Deus. Aquilo que irrita Deus, sabe o que é? É a pessoa pensar que pode governar a sua própria vida sem Ele. É a pessoa pensar que Ele é que decide a sua vida, o rumo do seu. Ele é que manda. Você acha que manda? A sua vida foi feita de escolhas? Acha? Foi você que escolheu? Quando tem uma doença, não, fui eu que escolhi. É você que escolhe. Você tem tanta escolha como o alcatrão aí da estrada. É a mesma coisa. Se a nossa vida fosse feita de escolhas, a gente nunca tinha males na nossa vida. Corria tudo bem. Não é? Mas o homem acha que quer ser igual a Deus. E esse é que é o grande problema. Né? Mas, irmãos, a obra é de Deus. No meio deste mundo há os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que dão testemunho de fé. Ouvem a palavra de Deus e creem. Oh, pastor, mas os eleitos podem ser as piores pessoas da sociedade. Isso é verdade, é verdade. É verdade. Você já viu quem eram os apóstolos? Cada um mais bronco do que o outro. Pescadores que não sabiam ler nem escrever. O Pedro, que não sabia ler a letra tamanho de um comboio. Foi esse que foi a primeira pedra. Já viu? Jesus, o Salvador do mundo, o Criador dos céus e da terra, nasce numa manjedoura.
Este é que é o Messias? Este é que nos vem salvar? Coitado dele, ele tem mais necessidades que a gente. Foi sempre assim. Sempre assim. O grande Moisés, o príncipe do Egito, Deus deu-lhe uma castanha, agora vai por 40 anos, vai pastar aí no deserto, vai cuidar das cabras e das ovelhas. E ao fim de 40 anos, então, agora é que já vai estando pronto para ir libertar o meu povo. Deus escolhe aqueles que não parecem nada, os mais escandalosos. Jesus andava com quem? Com os sábios? Com os que se portavam bem? Qual era a companhia de Jesus? Os ladrões, os homicidas, os imorais, as prostitutas. A sério, pastor? A sério? A sério. E muita gente vai ser iludida. Muita gente por causa disso. São muitos os salvos, pastor? Esta pergunta foi feita a Jesus Cristo há 2000 anos. O que é que Jesus disse? Sabe o que é que ele disse? A porta larga é daqueles que se perdem. Mas os salvos, a porta estreita, são poucos, poucos. Então quando você vê uma igreja com milhares, com milhões de pessoas, isso não é bom sinal. Isso não é bom sinal. Não é bom sinal. Mas o que define se eu sou salvo ou se não é o conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. E a graça de Cristo não tem nada a ver nem com o tempo da morte, nem com o tempo da lei. Não tem a ver nada com isso. Qual é o mal das pessoas de hoje? Porque é que eu digo que as pessoas estão voltando para trás? É quando você diz, eu creio em Jesus Cristo, mas tenho que guardar o dízimo. Você voltou para trás. Voltou para trás. Eu creio em Jesus Cristo, mas tenho que guardar o sábado. Voltou para trás. Voltou para a lei e rejeitou a fé. Ó pastor, eu creio em Jesus Cristo, mas eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Você não tem nada de Jesus Cristo. Não tem nada de Jesus Cristo. A lei é a força do pecado. É a lei que é o nosso inimigo, irmãos. Não é o Satanás, é a lei. É a gente pensar que pode agradar a Deus pelas obras da lei. Em 2 de Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que a lei dos 10 mandamentos é o ministério da morte. Levou toda a gente à morte. Não é? Então, irmãos, quando eu guardo o sábado, sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou assinando uma sentença de morte. Quando eu guardo os 10 mandamentos, eu estou assinando uma sentença de morte. Quando eu guardo os dízimos, estou assinando uma sentença de morte. Quando eu acredito que estou me portando bem e isso agrada a Deus, estou assinando uma sentença de morte. Eu tenho que morrer para mim, eu tenho que me esquecer de mim. Eu tenho que viver para Cristo. E não há outra maneira de viver para Cristo a não ser confiar nele, 100%. Percebem? E quando Cristo gritou na cruz, o que é que ele disse? Está consumado. Ele não disse, olha, fiz aqui 50% e agora vocês fazem o resto. Ele pagou a minha dívida. Eu estava preso na prisão, ele chegou lá e pagou a minha dívida. É inocente. É inocente porquê? Porque ele se portou bem? Não, porque alguém pagou a minha dívida. Então, a fé não pode ter misturas. Quando você mistura, está tudo estragado. Jesus disse, ou é sim, ou é não, porque a mistura vem do Satanás. Ou você é da lei, ou você é da graça. Ou você é da fé, ou você é das obras. Ou você é do velho pacto, ou você é do novo pacto. A mistura vem do diabo. E isto é que muita gente não quer. Porquê? Porque isto não traz glória ao homem, né? Os mandamentos trazem glória. E a pessoa pode se gabar, olha lá o que eu fiz. Eu dei um grande dízimo, eu dei uma grande oferta, eu fiz assim. Pois é, mas você tem que morrer para si. Não pode confiar mais em si.
Você tem que se considerar uma vergonha. Você tem que se considerar que por si mesmo está completamente perdido. Se você não se considerar perdido, então nunca será salvo. E ninguém com consciência da parte de Deus escolhe uma sentença de morte. Ninguém. Como diz Gálatas 3:10, todos, atenção, todos os que são da lei estão debaixo de maldição. E ele acrescenta, porquê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em quantas? Em todas as coisas estão escritas no livro da lei, para fazê-la em todas. Mas o fingido o que é que faz? Tenho fé em Jesus e agora vou guardar aqui, vou escolher este mandamento. Olha, não guarda o sábado. Não, quando você pega no sábado, fica obrigado a guardar toda a lei. E se falhar um só mandamento, será culpado de todos. Se você olha para uma mulher ou para um homem e cobiça-o, você é culpado de todos os mandamentos. Você é considerado ladrão, homicida, mentiroso, enganador, tudo. Porque a lei anda integralmente toda junta, não pode ser mutilada. A fé é a mesma coisa. Você diz que tem fé, então tem que crer em tudo aquilo que Deus diz acerca da graça. Porque é a graça que salva. Não há outro meio de salvação. É por isso que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Há os Cordeiros. Mostrando que um dia essa pessoa viria nos salvar. Percebe, irmãos? Pergunto se o irmão está a entender. Não se trata de entendimento. Trata-se de natureza. Eu vou explicar uma coisa. Porquê é que Adão não obedeceu a Deus? Primeiro porque não tinha entendimento. Sabiam disso? Adão não tinha entendimento. Ele não sabia nem o que era o bem nem o que era o mal. Ele estava nu e não sabia. Porque o bem e o mal estavam onde? Na árvore. A árvore tinha lá o fruto do bem e do mal. Ele não tinha entendimento. E Deus disse, não comam desta árvore, porque ela leva à morte. Se vocês comerem, morrerão. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a lei. O conhecimento, a lei vem-nos dar o que é bom e o que é mau. Faz isto, não faças aquilo. Ele ouviu? Não. Porquê? Primeiro não tinha entendimento, foi enganado logo, não é? Veio a serpente e disse, quem Deus diz que vocês iam morrer? Isso é mentira, não morre nada. Eu já comi, lá se morri. Eu não morri. E a Bíblia diz que a Eva comeu do fruto e deu ao seu marido e ambos comeram. E diz que na hora que comeram, o que é que aconteceu? Diz que se abriram os olhos e conheceram o bem e o mal. E então, o que a gente fez? Agora, se havia realmente poder para decidir uma coisa consciente, era agora. Agora sim, porque agora já sabiam o que era o bem e o mal. E a partir daí eles não pecaram mais? Pecaram ou não pecaram? Pecaram logo a seguir. Deus apareceu e ele começou logo a mentir. O culpado foi a mulher. Então, mas o mandamento foi dado à mulher ou foi dado a ele? E a serpente? E a mulher? A serpente enganou-me. Então, o mandamento era para a serpente ou era para eles? Fugiram, mentiram, ou seja, apesar de entender, isso não impediu que eles pecassem, pelo contrário, ainda foi pior. Então não se trata de entendimento, trata-se de natureza. Se a natureza de Adão fosse boa desde o princípio, se Deus disse, está dito, ponto final. Nem sequer se sentiam atraídos. Mas o problema é que Adão e Eva, o corpo deles é o corpo do pecado desde o início. Já havia pecado neles antes deles pecarem. Sabiam disso? A Bíblia diz o quê? Que quando a serpente disse para eles comerem, o que é que a Eva fez? Diz que ela cobiçou e viu que o fruto era bom. Estão a ver o pecado? O que é que ela dizia? Não cobiçarás. Antes dela pecar, o mandamento, já ela tinha pecado nela. O homem e a mulher foram feitos como inimigos de Deus, irmãos. É por isso que Paulo diz que a carne não se sujeita à lei de Deus, nem pode.
Isto é um projeto de Deus. Eles tinham que cair. Porque ninguém vai conhecer o bem se primeiro não experimentar o mal. Ou pode? Não pode. Então, vejam, mas depois, mesmo depois de haver conhecimento, eles redimiram-se? Não, pelo contrário, ainda foi pior. Assim é hoje. Imagine Jesus no céu. Ele não podia pecar no céu. Porquê? Primeiro, porque não há tentação. Segundo, porque não há pecado. E terceiro, porque ele tem a natureza de Deus, não pode pecar. Não é? Até o que é que teve que acontecer para que ele tivesse consciência do pecado? Ele veio à terra, fez-se carne igual a nós, recebeu um corpo de pecado com tentação e aí começou a perceber o que era o pecado. Mas ele nunca aceitou o pecado no coração. Porquê? Por causa da sua natureza. Então é tudo uma questão de natureza. Não é o que faz, não é o entendimento, é natureza. Porque eu sei aquilo que é bom, mas o meu corpo não faz. Porquê? Porque a natureza do meu corpo é a natureza do pecado, a natureza do meu espírito, é a natureza de Deus. Então, apesar de eu saber o que é bom, eu não consigo fazer converter a minha carne. Porque ela ainda não ressuscitou. Agora o meu espírito já ressuscitou. O que é que eu estou a querer dizer? É tudo uma questão não de entendimento, mas sim de natureza. Percebem o que eu estou a dizer? Se a gente não tiver uma boa natureza, ou seja, se não nascer de novo, a gente vai ser enganado na mesma. Não adianta. Percebem? Não adianta. Então, agora, se você tiver um bom coração, você nunca vai aceitar a vontade da sua carne. Não é que seja mais perto dos outros, é que não pode. É contrário. Percebem? E quando faz asneiras, sofre, chora e por aí fora, porque a sua natureza é igual à natureza de Cristo. Tem o Espírito de Cristo. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Então nunca é uma questão de entendimento. Há pessoas que a gente diz, é assim, e ela diz, realmente é assim, mas depois não conseguem. Não conseguem. Percebes? É isto que o Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso já faço. E depois acrescenta, mas se eu faço uma coisa que não quero fazer, já não sou eu. Já não sou eu, porque eu não quero fazer. É o quê? É a fraqueza da minha natureza humana que não me deixa fazer aquilo que eu quero. Eu, pela minha vontade, eu nunca mais tinha um mau pensamento. Eu, pela minha vontade, eu nunca mais cobiçava. Eu, pela minha vontade, nunca mais queria entristecer a Deus. Isso é a minha vontade. Mas o meu corpo vai deixar? A minha natureza vai deixar? Não vai e nunca vai deixar. E porquê? Porque Deus criou o mal com um propósito. Para que eu nunca levante o nariz e diga, eu sou salvo porque eu tenho me portado bem. Você nunca se vai portar bem. Nunca, irmãos. Deixe dessas fantasias. Nunca se vai portar bem. Porque o corpo não se converte. Ainda que você queira. Ainda que você lamente, chore. Para quê? Para que você aprenda a nunca mais a confiar em si e fique nariz baixinho e diga, Deus, ajuda-me tu porque eu não consigo. Eu não posso. Não me deixe cair em tentação. É para isso que as coisas acontecem. É para isso que o mal existe. A gente não confiar em nós. Nunca mais. E nessa matéria estamos todos. Somos todos sacos da mesma farinha. Farinha do mesmo saco. É. Não é verdade? Porque segundo a carne, quem é que não peca? Então, seja Adão, seja Cristo. Cristo não podia escolher o mal, porque nele não há mal, e depois de vir o conhecimento e a experiência, também nunca conheceu o mal, nunca aceitou o mal. Mas Adão não. Adão foi criado do pó da terra. Adão foi feito de carne, enquanto Jesus foi feito de espírito vivificante, Adão foi feito alma vivente, como qualquer animal. Adão é como um animal, era como um animal, igual, sem entendimento. Mas quando comeu do fruto, recebeu o entendimento do bem e do mal. Só que, o que é que se constatou? É que a Eva cobiçava o quê? Contra o mandamento de Deus. Antes de pecar, já ela cobiçava. Lá está o pecado no coração. O pecado é o que está no coração.
Não é o que você faz, é o que está no coração. Percebem? E aconteceu aquilo que era inevitável acontecer, pois ela foi feita para aquilo e tinha que pecar. Percebem? Assim é o nosso corpo. O nosso corpo é o corpo do pecado. O que é que a Bíblia diz acerca disso? Alguma vez ele se vai converter? Nunca se vai converter. Para quê? Para que a gente nunca confie em nós. Para que a gente não coloque a apontar os erros dos outros como se a gente não tivesse as mesmas asneiras. Para que a gente não se glorie, para que a gente não fique... Mas para que a gente fique todos, sejam humilhados diante da presença de Deus e diga: Senhor, eu não consigo. Faz tu porque eu não posso. Eu não tenho nada de bom em mim, não posso te apresentar nada. Perdoa-me, ajuda-me, socorre-me. Percebem, irmãos? É esse o objetivo. Não confiar em nós. Não confiar na carne. Confiar somente naquilo, nas obras que Deus faz. Esta é a fé que salva, que justifica. Fora disto, ou se você põe assim, ok, Deus salvou-me, mas agora tenho a minha parte para fazer, que se não perca a salvação. Isso não é fé, isso é uma mentira. É uma mentira. Irmãos, agora estive a ver um vídeo que é sobre o dízimo. Há os evangélicos tradicionais que dizem que é preciso dar o dízimo, não é? O mandamento da lei, eles até vão buscar, Abraão também deu. Pois, Abraão também fez a circuncisão, mas isso eles já não querem guardar. O mandamento de guardar o dízimo só vem na lei. Só aí é que era um mandamento. E era para quem? Para os filhos de Israel, em que as 11 tribos davam à tribo de Levi. E depois há aqueles... Há outros que dizem que não, já não existe dízimo para nada. E depois há os que estão ali no meio, que são os piores, que dizem, não, o dízimo não é obrigatório, o dízimo é uma opção da pessoa. Estes são os piores. Irmãos, a lei não são conselhos. A lei não são sugestões. Olha, se quiseres faz. Não. A lei é uma pena de morte. Ou faz ou morres. Quem tivesse outros deuses era morto. Quem fosse apanhado em idolatria era morto. Quem não guardasse o sábado era morto. Sabiam disso? Quem adulterasse era morto. O filho que não respeitasse e honrasse o pai e a mãe era morto. O ladrão, o homicida era morto. A adúltera era morta. Se querem ir para a lei de Moisés, também têm que aceitar tal qual como ela é. Irmãos, se a gente pusesse a lei de Moisés em vigor, acho que matávamos a família toda. Quem é que não peca? Por isso trouxeram uma adúltera aos pés de Jesus e todos disseram: oh Jesus, o que é que tu dizes? A lei diz para a gente matar estas mulheres, as adúlteras. O que é que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, seja... Ou seja, existe algum homem com condições de apontar os pecados aos outros da carne? Existe alguém com condições de julgar o próximo? Existiu um, Jesus. Se ele disse: eu não te condeno, eu te perdoo, quem somos nós para apontar os erros aos outros? Portanto, eles não sabem o que é que estão fazendo. Quando uma pessoa pega num mandamento, está assinando uma sentença de condenação e de morte eterna. E estão ficando presos no tempo. Estão vivendo no tempo da graça e recuaram para o tempo da lei, estão presos lá no tempo da lei. E sabe qual é o fim da lei? É maldição. É por isso que a gente fomos resgatados da lei para a graça. Percebem, irmãos? É por isso. Por que é que mataram Jesus? Foi porque Jesus violava a lei. Jesus só fazia tudo contra a lei. A lei dizia: guarda o sábado. Jesus fazia as mesmas coisas, era no dia de sábado. A lei dizia: cumprirás os teus votos e os teus juramentos. O que é que Jesus dizia? Eu vos digo, de maneira nenhuma jurareis. Começou a alterar a lei toda. Caiu? De maneira nenhuma. Faça uma coisa dessas. A lei dizia: não te assentarás na roda dos escarnecedores, dos publicanos, dos pecadores. Onde é que Jesus andava? É no meio deles.
Porquê? Porque Jesus trouxe outra aliança, é outro pacto, está acima da lei. Acima da lei. Se eu cumprisse a lei e não me sentasse ao pé dos pecadores, até tinha que sair do mundo, porque não há ninguém que não seja pecador. A lei foi dada para o homem perceber que sem Deus está perdido. Não foi para cumprir, foi para perceber que não podia cumprir. E a seguir a lei apontava o caminho. Qual era? O sangue do Cordeiro. Faziam aqueles sacrifícios para a expiação dos pecados. Então, a graça é apontada desde o Jardim Éden. Desde o Jardim Éden, lá estava a graça. Onde é que estava a graça? Quando Adão pecou, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus lhes deu umas vestes de animal. O que é que representa as vestes do animal? É a justiça de Deus, Cristo. Cristo. Porque é que Abel agradou a Deus? Porque ele pegou nos primogênitos das ovelhas e sacrificou a Deus. Era Cristo. É sempre Cristo que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus é a tua fé em Cristo. Mas para tu creres em Cristo, tens que morrer para ti. Acaba com essa coisa dos mandamentos, da lei. Deus só te trouxe 2 mandamentos. Para com Deus, fé em Jesus. Para com os homens, amor de coração. Amor de coração. Não é obras de amor. É amor de coração. Porque se tu não tiveres amor dentro do teu coração pelo próximo, ainda que dês toda a tua fortuna e tudo o que tens e a tua própria vida, isso não serve para nada, é lixo. Agora, se tu amares o teu próximo de coração, até um copo de água, até isso vai ser levado em conta. O que contamina o homem não é o que entra na boca, não é o que faz cá fora, é o que sai do coração. Se tens um bom coração, então isso contamina toda a tua existência e todo o teu caminho. Se tens um mau coração, isso contamina todo o teu caminho. E a única maneira de seres bom para com Deus é fé em Jesus Cristo. Certo? Fé em Jesus Cristo. Os irmãos estão a entender? Pergunto se o irmão está a entender alguma coisa? Então, esta gente hoje faz o quê? Querem ir para os mandamentos da lei e tiram o juízo. Tiram a punição. Não é? Então, dizem assim, não, o dízimo dá quem quer. Não, o dízimo era uma obrigação. O dízimo era, se não deres, estás debaixo de maldição. Mas o engraçado é que depois eles vão se contradizer, porque dizem, olha, tu não és obrigado a dar dízimo, mas se tu não deres, então não podes ser abençoado, não podes ser protegido. Ora. Tá, mas a proteção e a bênção depende dos 10% que eu dou. Assim estou comprando Deus. Pior ainda, o dízimo nunca foi dinheiro. Diga aí, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era animais. O dízimo é o produto do campo oferecido de um altar. Para quê? Para perdoar pecados. O dízimo era Jesus Cristo. O dízimo era uma figura de Jesus Cristo, irmãos. Por isso matavam aqueles animais. E com aqueles animais e aqueles alimentos faziam aquelas festas. O sacrifício contínuo, os holocaustos dos sábados, os holocaustos da Lua Nova, os holocaustos da Páscoa, do Pentecostes, dos tabernáculos. Era para isso que serviu o dízimo. E depois comiam naquelas festas toda a gente da graça de Deus. Eram figuras daquilo que havia de vir. O que é que eles fazem hoje? É dinheiro. É dinheiro. Para a igreja. Oh, irmãos. Nunca foi, nem podia ser. O dízimo era para perdoar pecados. Percebem? E ninguém entende isto. Além de nem entender, ninguém quer saber. Se eu vou falar aí com um pastor que defende o dízimo, foge. Irmãos, tomem atenção. Todo o seu serviço, vejam a importância disto. A nossa maior riqueza é a nossa fé. Uma fé que não é fingida. O que é uma fé fingida? É aquela que faz misturas com a lei. Tudo aquilo que a gente faz só tem valor se a nossa fé for verdadeira. Quando a gente dá uma oferta a alguém, a um pobre, ela só é limpa se for feita por fé, com amor no coração. Agora, se você fizer aquilo para mostrar aos outros,
Isso é a hipocrisia de um mau coração, de um coração, uma fé fingida. Percebem? Quando você vem aqui, se você não vier aqui por fé de coração, o seu serviço é rejeitado. A sua presença é abominável a Deus. E tudo que você diz aqui, tudo que você faz aqui, é rejeitado por Deus. Porque Deus não vê como os homens vê. A gente pode enganar os homens pelas obras, pela aparência, mas Deus vê o quê? É o nosso coração. E se você não tiver um bom coração, até o bem que você faz é mau. Até a justiça que você faz é imoralidade. Sabia? Porque não procede da fé. E tudo que não procede da fé é pecado. Diga aí para o seu irmão, tudo que não procede da fé, até a justiça é pecado. Percebem? Esta é que é a nova vida. O Evangelho são boas novas. O que é que significa boas novas? São coisas boas, mas que são novidade. Não são coisas da lei, mortas, sem valor nenhum. É novidade. Percebem? Porque é que Jesus nunca pecou? Porque ele ia ter com os pecadores, era para quê? Para fazer a vida deles? Não, para salvá-los. Nós somos iguais, irmãos. Nós, se for preciso, violamos toda a lei. Então, porque eu amo o meu próximo, eu vou-me fazer católico para os católicos, para ganhar os católicos. Eu vou-me fazer testemunha de Jeová para as testemunhas de Jeová, para ganhar as testemunhas de Jeová. Eu vou-me fazer ateu para os ateus, para ganhar os ateus. Eu vou-me fazer tudo para todos, a ver se de alguma forma eu posso levá-los à fé. Percebem? Eu não me vou fazer católico adorando imagens, não é isso. Eu faço-me como se fosse católico. Para quê? Qual é o meu objetivo? É isso que me contamina, são os meus motivos. O que contamina o meu coração e a minha vida são as minhas intenções. Eu quero que aquela pessoa conheça Jesus Cristo. Eu farei tudo por ela. Agora o fingido, o religioso, chega ao pé de um drogado, bandido, vais para o inferno. Ele, coitado, já está preso à droga. Já é acusado pelos amigos. É acusado pela família. A consciência pisa-o ali todo dia, porque ele não consegue sair dali. E a gente ainda põe no pé em cima, que é para esmagar mais um bocadinho. É assim? Quem diz um drogado, diz um bêbado, diz... E muita gente vai ter uma surpresa naquele dia. E vai dizer, mas o que é que este drogado faz ali no céu? O que é que este bêbado faz ali no céu? O que é que esta prostituta faz ali? Eu que nunca me portei mal e eu estou aqui. Pois é. Não se deixe enganar pela aparência. Então, as coisas da lei e os mandamentos não são opção, mas são ordenadas sob pena de morte. É que Deus disse, nada acrescentarás, nada retirarás. Vem Cristo Jesus, vem nos libertar da lei, vem nos libertar do pecado e da morte, e agora vivemos exclusivamente pela fé. Porque a gente tem o amor de Deus que foi derramado pelo Espírito, a gente ama os irmãos, a gente é tolerante com aqueles que nos ofendem. Sabiam? A gente faz o nosso melhor. Temos muitas vezes muito que aprender, a gente depois também reage mal, porque ainda não temos maturidade na fé, mas tudo isto é para a nossa aprendizagem, seguindo as pisadas de Jesus, que não respondia, que não caluniava, que fazia tudo por tudo para levá-los à salvação. Quando não é possível, paciência. Olha, paciência. Estão a entender? Então, sejam orações, sejam ofertas, seja o nosso serviço. Se não for uma oferta limpa, se não for uma oração limpa, se não for um serviço limpo, ou seja, num coração cheio de fé, então tudo isso é vão e é pecado diante de Deus. Estão a entender? Estão a entender, irmãos? Então, no meio disto tudo, o povo de Deus, que só existe um povo, que é os eleitos, eles são salvos em 3 tempos. São salvos os primeiros pela ressurreição de Jesus, todos os que deram testemunho de fé. A partir de Jesus somos salvos, que é o tempo da graça, pela pregação de Cristo crucificado. E por fim, temos a salvação do remanescente, que são salvos no último dia pela aparição de Jesus. Embora eles não creiam no Evangelho, são salvos por eleição.
Estão a entender? E isto está mostrado pela Bíblia toda. Por exemplo, já agora que estamos a falar nisto, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não disse assim: eu sou o Deus de todo mundo. Eu sou o Deus de Isaac, mas também de Ismael. Eu sou o Deus de né? Jacó, mas também sou de Isaú. Não, 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 não. Ele só é o Deus dos eleitos. Como é que se conhece os eleitos? O que é que Paulo diz a Tito? Qual é o selo do eleito? É a fé. Ele ouviu e creu. Você crê de coração? Então você foi escolhido por Deus, não foi a sua decisão, foi Deus é que o escolheu. Porque a fé é um dom de Deus. É Deus que dá a fé para crer, que o homem natural não pode crer. Se você crê de coração, você é um eleito. Diga aí, meu irmão, você é um eleito. Está a perceber porque é que nós somos a igreja dos eleitos? E vejam, porque é que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Estão aqui os três povos. Abraão teve um filho. Abraão é o pai, segundo a carne, dos judeus. Teve um filho que foi quem? Ismael, que Deus rejeitou. Porquê é que Deus rejeitou? Porque não era aquele o filho da promessa. E nem sequer era legítimo da mulher, era da escrava. Então, Abraão representa o povo judaico, segundo a carne, que foi rejeitado. Foi rejeitado. Sabia que o povo judeu foi rejeitado, Israel segundo a carne? Deus durante 2000 anos espalhou-os para as terras todas. E até Cristo era o único povo escolhido. Então, Abraão representa o primeiro povo, o povo de Israel. O povo da lei, digamos assim. E depois temos o outro filho, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Quem era Isaac? Foi um filho que foi gerado pelo Espírito, que representa o tempo da graça, que representa os nascidos do Espírito. Quem é daqui é que é nascido do Espírito? É todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então representa os nascidos de Deus, os nascidos do Espírito, aqueles que foram gerados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus porque fomos gerados pelo Espírito Santo. Estão a entender? Então é o segundo povo. E o terceiro povo qual é? Jacó. O Jacó, porquê? Porque Jacó teve quantos filhos? 12, que representa o remanescente de Israel. Que é as 12 tribos de Israel que vão ser salvas lá no fim. Percebem? Jacó, o aldrabão. É. Estão a perceber? Então vejam os três povos aqui. Por isso Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Estão a ver a figura? Deus anuncia isto desde o princípio. Não é? Então, Deus salvou pela ressurreição os da lei, que deram testemunho de fé, e destruiu todo o Israel segundo a carne. Deus está salvando pela pregação do Evangelho os nascidos do Espírito. Somos filhos da promessa como Isaac. Somos aqueles filhos de Abraão. E vai salvar no juízo, no tempo do juízo, o remanescente, que é o Jacó, representado pelas 12 tribos de Israel. Onde é que a gente vê isso mais? Por exemplo, quem é que já ouviu falar dos três irmãos, do Lázaro, da Maria e da Marta? É mais uma vez, eram três irmãos. Temos a Marta, temos a Maria e temos o Lázaro. Como é que isso representa os três povos? Muito simples. A Marta representa quem? Representa os da lei. Porquê? Quando Jesus chegou lá à casa, ele queria servir Jesus, mas era com obras. Tem que lavar a louça, tem que preparar o jantar, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E começou a reclamar. Ó Jesus, até tu não dizes nada à minha irmã? Ela sentou-se aí a teus pés e não me ajuda. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Oh Marta, Marta, porque é que tu andas atarefada? Isso não faz falta nenhuma. É a lei, os da lei. A Marta representa aqueles que querem agradar a Deus segundo o comportamento. Depois temos o outro povo, que é a Maria. O que é que a Maria fez? Diz que chegou ali, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia atentamente. Que representa quê? Os da fé. Porque a fé vem como?
Por ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Estão a entender? E por fim temos Lázaro. Quem é que Lázaro representa? Representa o remanescente. Porquê? Ele estava morto. Ele não acreditava nada nas coisas de Deus. Ele estava morto. Representa o remanescente, também não acredita no Evangelho. Conforme está escrito em Romanos 11, 25. Estes vão ser salvos por eleição. E como é que ele vai ser salvo? Pela aparição de Jesus. Como é que o remanescente vai ser salvo no último dia? É quando Jesus aparecer. Aqueles 144 mil vão ser salvos sem a fé, sem a lei. Vão ser salvos por promessa de Deus dada a Cristo Jesus. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Então é assim. É isto que representava desde o princípio. Outra vez. Vocês lembram-se daquela história da transfiguração? Diz que Jesus subiu ao monte e de repente transfigurou-se e apareceu Elias e Moisés e estavam com ele quem? Pedro, João e Tiago. Ora, isto é mais uma vez a representar os três povos, Pedro, João e Tiago. Onde é que está aí os três povos? Ora, Tiago e João eram irmãos, assim como os da lei e o remanescente são ambos de Israel. São da mesma raça. É? Os remanescentes são as 12 tribos de Israel e os da lei são os judeus, também são o povo das 12 tribos de Israel. Então, o primeiro, Tiago, representa os da lei. Esse é o primeiro. Não é? E depois temos o João. O João foi o último a morrer. E tem outra característica. João foi o que viu a volta de Jesus. Como é que o remanescente vai ser salvo? Pela aparição de Jesus. E ele era o último. João foi o apóstolo que viveu mais tempo, passou do século. É já noutro século, é já noutra dispensação. Assim vai ser salvo o remanescente. O primeiro foi o Tiago. E vocês sabem, o primeiro a morrer qual foi? Qual foi o primeiro apóstolo a morrer? Qual foi? Foi o Tiago. Foi o Tiago, irmão de João. Já para mostrar que é os da lei, foi o primeiro. E o João não, o João passou o primeiro século e foi o último a morrer e viu Jesus Cristo. Foi o último a morrer. E depois temos o Pedro. Ora, se Tiago representa os da lei, se João representa o remanescente, quem é que representa Pedro? Os da graça. Porquê? Porque foi ele que Deus disse: eu dou-te as chaves do reino dos céus. Tu és a pedra, tu és o primeiro, tu és aquele que vai encetar o Evangelho, que é este tempo presente. Percebem, irmãos? Então isto, é claro que estas coisas, aquilo que se prega aí fora é o que a Bíblia diz. É que vocês aqui ouvem uma coisa que a Bíblia não diz. Mas espero que vocês entendam. Porque a palavra de Deus não é isto. Isto não é a palavra de Deus. Isto é tinta e papel. É letra morta. A palavra de Deus é o entendimento da letra. Se você não tiver o entendimento da letra, você pode ter centenas de Bíblias que vai para o inferno igual. Que a Bíblia assim não tem valor algum se você não tiver entendimento. Já viu, todas as religiões têm a Bíblia. A bruxa tem uma Bíblia. Toda a gente tem Bíblias. Vai ao tribunal, tem uma Bíblia. A Bíblia é a base de muitas religiões e usam a Bíblia para quê? Para esconder a mentira deles. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, já ninguém pode enganar. Toda a gente tem acesso à Bíblia, mas só os eleitos têm acesso à palavra de Deus. Só os eleitos. A palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus é espírito e vida dentro do nosso coração. A palavra de Deus foi escrita aqui. Nem é aqui, é aqui. Se nos tirarem isto, não nos tiram nada. Isto é para os ímpios, para mostrar às pessoas incrédulas que aquilo que a gente fala está aqui escrito. Agora, se você não tiver entendimento de Deus, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso não vai servir para nada. Porquê? Como Paulo diz, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode.
As coisas de Deus não se entendem intelectualmente. É por revelação do Espírito. E a promessa é para todos os filhos de Deus. Todos. Em que ele diz, todos me conhecerão, do maior ao menor. Estão a entender? Eu podia estar aqui a manhã toda e a tarde a explicar esta história dos 3 povos, mas acho que já deu para entender. Mas ainda falando da transfiguração, agora falamos do outro lado. Aparece Cristo, Elias e Moisés. O que é que representa isso? Representa quê? É a mesma coisa. Representa na mesma os 3 povos. Qual é a diferença? É que uns estavam na carne e os outros é os 3 povos em glória. Cristo representa os que são de Cristo, que é os da graça. Moisés representa os que são da lei. O Elias representa João Batista, que é o remanescente, que o João Batista foi o último sacerdote da lei. Sabiam disso? E ele também teve a particularidade do remanescente. Qual é a particularidade do remanescente? Incrédulo. E teve ali um momento que o próprio João Batista ficou incrédulo e disse, mandou os discípulos, será que és tu aquele que havia de vir? Porquê é que isto aconteceu? Já para dar a entender o significado oculto da obra de Deus. Então, qual é a diferença? É que uns estavam em carne. O Pedro, o Tiago e o João, que representam os novos nascidos. Mas o outro estava em glória, que é aquilo que vai acontecer futuramente. Que quando Jesus vier em glória, nós seremos também glorificados em glória, com a mesma glória de Jesus. E está ali os 3 povos. Toda a gente está ali. Estão a entender? Então, isto são mistérios, né, que foram guardados ao longo do tempo. Mas, como eu disse, a nossa mensagem era prisioneiros do tempo. Você tem que ser livre, você tem acesso. Vejam, os eleitos nunca tiveram prisioneiros do tempo. Eles nasceram no tempo de Adão e Eva, por aí fora. Eles nasceram, que é o tempo da morte, no tempo de Moisés, que é o tempo da lei, mas eles deram testemunho de fé. E quando morreram foram para o seio de Abraão, à espera, sim, prisioneiros, mas à espera da vinda de Jesus. E hoje, no tempo presente, a partir de Cristo Jesus, quem crê no Evangelho, acontece uma coisa extraordinária. Diz assim, passaram da morte para a vida, do reino das trevas no reino da luz. O nosso espírito hoje já está no reino de Deus. Quando a gente morrer, abre os olhos junto dos nossos irmãos. Já não ficamos presos. Os tempos passaram, o tempo da morte, o tempo da lei, e não nos prenderam. Mas aquele que vem à casa de Deus, diz que crê, e recua, e vai se basear, e vai misturar com a lei, recuou no tempo, e está prisioneiro no tempo. Por isso a Bíblia diz que a lei encerra todos debaixo do pecado. A lei aprisiona, a lei amaldiçoa. É como o sal. A lei tira a vida, impede a vida, como o sal no chão, mas persevera os mortos para a condenação. Todo o que é da lei está perseverado para a condenação. Igual como o rico. Estão a entender, irmãos? Mas nós não. Nós não. Aquele que nasceu de Deus já foi liberto do pecado, da morte, da lei, todas essas coisas, e já está no reino dos céus. Como diz, a gente para terminar, abra lá comigo em Efésios, no capítulo 2, procurem lá. Vamos terminar a nossa mensagem. Capítulo 2. Vamos lá. No outro dia o pastor Vítor falou esta mensagem que é para mim extraordinária. Encontraram capítulo 2 a partir do verso 1.
Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como é que a gente estava, irmãos? Como é que a gente nasceu? É mortos em pecados. O que é que diz no Salmo 51, verso 5? Fui gerado em pecado. No ventre da minha mãe fui concebido em transgressão. A gente já nasce assim. Herança de Adão. Mas agora, você que crê em Jesus Cristo, o que é que aconteceu? E vos vivificou, tornou da vida. Estando vós mortos em ofensas e em pecado, os quais noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é que governa este mundo? É o Satanás. Claro, debaixo das ordens de Deus, mas quem governa? A quem é que Deus entregou o mundo? Quem é o Deus deste mundo? É o diabo. O próprio diabo, quando tentou Jesus, disse o quê? Se tu me adorares, eu vou-te dar os reinos porque isto me foi dado. Percebem? Bom, mais. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Por natureza, a gente não fazia diferença nenhuma das pessoas aí fora. No nosso corpo, a gente não faz diferença das pessoas aí fora. Eu conheço pessoas aí fora, quem me dera a mim eu ter um controle que eles têm. São pessoas boas, caridosas, simpáticas, gentis, estão prontas sempre a ajudar. E eu não. Eu faço um esforço danado para me controlar, que me irrito facilmente, sou impulsivo. E isto não muda. Mas graças a Deus, porque não é pelas minhas obras, não é pelo meu comportamento, é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a entender, irmãos? Veja o que é que ele diz mais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Uau! A gente já não estamos mais separados, no nosso espírito estamos com Cristo. E diz, pela graça sois salvos. Veja mais. E nos ressuscitou juntamente, veja só, com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe onde é que está? Você antigamente sabe onde é que estava? No reino das trevas. Por isso o diabo tinha acesso à sua vida. Sabe onde é que está hoje? Está em Cristo. Você ressuscitou. Você sabia que havia duas ressurreições, certo? A ressurreição do espírito, que é o novo nascimento, e depois no último dia a ressurreição do corpo. Você já ressuscitou, o seu espírito já está com Cristo. O corpo não. O corpo está aqui a fazer das dele e a corromper-se cada vez mais. Continua. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Estão a ver? Isto é dom de Deus, isto não vem de nós. Não das obras para que ninguém se glorie. Senão a gente gloriava-se. Então, irmãos, ser eleito é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. E como é que eu vejo isto? É por causa da minha fé na graça de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Aprenda a jogar as suas obras para o lixo. A Bíblia diz, faz o teu melhor, mas nunca confies nas tuas obras. Porque no dia em que tu confiares das tuas obras, tu te afastaste de Cristo. Confia em Cristo, para que quando fizeres a asneira, e vais fazer a asneira, os pecados não te sejam levados em conta. Porquê? Porque a tua confiança nunca está em ti, está naquela pessoa. Porque está naquela pessoa, os pecados não são levados em conta. Gosto de dizer assim, pastor, mas se eu sou salvo, né, posso fazer o mal, isso já não é um bom pensamento do coração. Porque se o coração é bom, já não vai atrás disso. Mas vamos supor, né, tu brincas com Deus. Se tu tens a fé, tu não podes perder a salvação.
A salvação baseia-se no que Cristo fez, ainda que tu roubes, adulteres, mates, fazes tudo mal uma coisa. Vamos aqui pôr esta loucura assim. Mas se tu fizeres isso, brincares com Deus, o que é que vai acontecer? Deus se levantará depois de avisar 1, 2, 10, 20, 100 vezes, vai-te dar uma tarefa que pode até acabar com a tua vida. Você que é pai, se o vosso filho roubasse, adulterasse, vocês iam a tal? E Deus não será um bocadinho melhor que a gente, com os seus filhos. Se a gente tem fé, somos filhos de Deus. Se a gente não tem fé, somos criaturas feitas para a condenação. Mas se você tem fé, é filho de Deus. O amor de Deus é eterno, é para sempre. Então, quem brinca com Jesus, a seu tempo vai apanhar, mas a salvação é uma oferta. Agora, se eu disser, eu sou salvo, mas por estar mal perco a salvação, até a salvação não era uma oferta, mas baseava-se no seu comportamento. Irmão, é este o grande problema da fé fingida. Davi matou, Davi adulterou, e o que é que Deus disse? Este homem é segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Uau! Ainda não matei ninguém por enquanto, né? É? Você lembra-se do 1 Coríntios 5? Um homem que adulterava com a mulher de seu pai e ele não tinha a salvação. Claro que isto é um escândalo para o religioso, para aquele que acha que é muito bonzinho. Ele tinha relações sexuais com a mulher de seu pai. E Deus avisou uma, avisou duas, avisou três. Ele não ligou, né? O que é que o apóstolo disse? Eu vou entregar o seu corpo a Satanás. Atenção, o corpo. O espírito não pode, o espírito está em Deus. Vou entregar o corpo a Satanás para a destruição da carne e para que no dia do Senhor seja salvo. A salvação não se perde, irmãos. Não se chamava vida eterna. Era uma vida a prazo. Jesus veio trazer vida eterna ou a vida a prazo? Vida a prazo é esta é que é a prazo. Estão a entender? E esta é a diferença entre a igreja dos eleitos e daqueles que dizem que creem em Cristo e depois misturam tudo, fazem ali uma salada. Mas não pode. Não pode. Ou você está num lado ou no outro. Onde é que você está? Está no tempo da graça? Está no tempo da lei? Está no tempo da morte? Você é que sabe. Amém? Então, essas pessoas que vivem, apesar de viverem hoje, estão presas no tempo da lei, estão presas no tempo da morte. E muitas delas vão ficar espantadas. Então, Senhor, mas eu ensinei em teu nome, Senhor. Eu falei de ti, eu te fiz sinais, fiz milagres, eu expulsei demónios. E Cristo vai dizer o quê? Quem és tu? Eu nunca te conheci. Surpresa desagradável. Então você tem que ter certeza aqui, agora, hoje, se você tem a vida eterna ou não. Só você olhar para si, quando você se porta bem, sente-se seguro. Mas quando você cai em desgraça, faz asneiras, se a sua fé está em si, onde é que você se agarra? O problema é esse. Isso é pela graça, já não pode ser pelas obras. Se é pelas obras, já não pode ser pela graça. Ou sim, ou não. Amém? Graças a Deus, Deus nos libertou, o povo de Deus em todos os tempos. Hoje temos a liberdade de Cristo, sabemos que quando fecharmos os nossos olhos, abriremos no reino de Deus. Até lá, Deus nos ajude, Deus nos conserve, Deus nos socorra, porque a gente não confia em nós mesmos, a gente não confia nas nossas habilidades, a gente não anda aí dizendo confissão positiva, eu sou e determino, a gente não é coisíssima nenhuma, a gente morreu para nós, a gente não confia em nós, a gente confia em Deus e diz, Deus, seja feita a tua e não a minha vontade. Amém? Nem Cristo teve a ousadia de decidir, nem Cristo. E muita gente anda aí decidindo a sua própria vida. Vai ter uma grande surpresa. Amém, irmãos? Graças a Deus.
Olha, irmãos, era esta a mensagem que eu tinha para vocês, prisioneiros do tempo. Espero que conseguisse explicá-la de uma forma simples. Às vezes é coisas um bocadinho mais complicadas. Mas vocês já também não são crianças, já são homens e mulheres maduras com conhecimento das coisas de Deus. Amém? Graças a Deus. Peço aos irmãos que se levantem. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Vamos lá. Todos.